Ler um livro, ler um poema, ler um conto, né, um romance, uma ficção, é uma forma de investigação da sociedade, é uma forma de investigação da cultura. Hoje nós vamos falar de literatura regionalista como uma expressão cultural. Vamos falar de cultura? Literatura regionalista como uma investigação social da cultura regional brasileira. Para a gente falar um pouquinho, né, nesse nosso bate-papo, eu trouxe a sugestão de leitura, né, a leitura da defesa de mestrado da Miriam Araújo, que é O Mundo Imaginado, mas nem tanto, de Carmo Bernardes, né, é uma dissertação de mestrado em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás, Goiânia, em 2019. A arte, ela serve como um campo das investigações sociais, né? Uma manifestação artística, uma música, uma pintura, uma escultura, a literatura, o teatro, a arquitetura, entre outras manifestações artísticas, serve como um campo de investigação da sociedade. E o artista literário, né, o escritor, o poeta, ele expressa por meio das palavras essa arte, né? Então ele passa a mensagem pela combinação de lexo e estruturas frasais. No artigo de Araújo, o que ela diz? Abre aspas. É justamente por ser uma manifestação cultural, a literatura é também uma forma de conhecimento da vida social. Fecha aspas. Então, nesse artigo, Araújo, ela cita, né, um importante crítico literário brasileiro, que é o Antônio Cândido. Quem estuda literatura, quem estuda letras, conhece Antônio Cândido, né? O nome dele é Antônio Cândido de Melo e Souza. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1918 e faleceu em São Paulo em 2017. Foi um sociólogo, crítico literário e professor universitário, e respeitado nas principais universidades do Brasil por introduzir no ano de 1962 a literatura comparada, ou seja, ele transformou a disciplina de teoria literária em teoria literária e literatura comparada. E ele é professor emérito, foi professor emérito da USP, da Universidade Estadual de Campinas, e doutor honoris causa da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, e da Universidade República do Uruguai. Um importante pensador para a literatura, para os estudos e para a crítica literária brasileira. Então, a literatura, ela assume um sentido histórico e extraordinário poder comunicativo, tornando-se, abre aspas, língua geral de uma sociedade à busca de autoconhecimento, fecha aspas, é uma citação de Araújo, né? A literatura e a produção literária como uma expressão da cultura brasileira, como que nós vemos, né, a literatura e a produção literária como uma expressão da cultura brasileira? A literatura é um sistema simbólico de comunicação, né, interior e exterior. É uma arte que vai além das vivências particulares de um artista. Porque o artista, quando ele escreve, ele está expressando muito de seu interior, mas ele também expressa muito do meio que ele vive, né? Então, é uma expressão das vivências interiores do artista, mas também das vivências cotidianas desse artista. Por isso que a literatura serve como uma investigação social, como a investigação da cultura de um local. A literatura regionalista faz exatamente isso, né? Conta que o livro, quando você lê um livro de uma literatura regionalista, você entende muito daquela região, você entende muito da vida das pessoas. Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Quando você lê Vidas Secas de Graciliano Ramos, você entende muito, né, da sociedade, das vivências daqueles personagens. O 15 de Raquel de Queiroz também é outro exemplo.
E assim temos vários outros livros da literatura brasileira, da literatura regionalista, que nos mostra, que conta muito, né, da região, conta muito da cultura local. Então a Araújo, ela cita a literatura regionalista, sertanejista, né? Ela traz essa abordagem da literatura regionalista, sertanejista. A região, ela aborda a região e o sertão visto não somente pelos seus costumes, paisagens e tipos humanos. Isso que é uma coisa interessante da gente observar. Quando a gente lê um livro regionalista, a gente pode ver muito além, né, dos costumes daqueles personagens, da paisagem, da descrição das paisagens ou da descrição dos tipos humanos, para fazer uma análise crítica das desigualdades, né, analisar as injustiças sociais, os preconceitos, a opressão dos trabalhadores rurais, entre outras questões sociais. Então, o tipo regional e sertanejo, como identidade de uma localidade, ela está desaparecendo e, abre aspas, decorrência do processo de inserção da região à lógica capitalista, fecha aspas. Eu trouxe o Dias Gomes, né, para esse nosso bate-papo sobre literatura regionalista. Dias Gomes, né, o nome dele é Alfredo de Freitas Dias Gomes, nasceu em Salvador em 1922, faleceu em São Paulo em 1999, foi um romancista, dramaturgo e escritor de telenovelas brasileiro. Bem Amado, Roque Santeiro são exemplos, né, de suas obras. Pertenceu à Academia Brasileira de Letras e ele escreveu uma grande obra que eu gosto muito, que é O Pagador de Promessas. Vamos fazer uma breve análise do Pagador de Promessas para ver como que o Pagador de Promessas retrata, né, a cultura local. É uma peça de teatro, ou seja, o gênero literário é dramaturgia. É um texto escrito para ser encenado. Então, quando você lê, né, o livro, você vê que há a presença de atos, cenas e também indicações, né, que o autor fez, indicações que nós chamamos de rubricas. É um drama trágico. E o teatro, né, é um teatro que reflete uma problemática social. Conta a história do Zé do Burro, que vai a Salvador para pagar uma promessa. Vai, estamos atrasados. Vamos, filha, vamos para a missa. Então, foi uma hemorragia. Só estancou quando fui ao currar, peguei um bocado de bosta de vaca e taquei em cima do ferimento. Outra característica da cultura brasileira que o Dias Gomes traz nesse livro, né, é o sincretismo religioso. A história é muito interessante, né? As pessoas não acreditam que o personagem, que o Zé do Burro, quer pagar uma promessa e falam que ele quer ser maior que Jesus Cristo. E o interessante é que ele promete, né, como forma da promessa, dividir sua pequena propriedade com quem tem menos que ele. E assim ele é julgado como um agitador político a favor da reforma agrária. Baixa aí. Bom dia, amigo. Parabéns. O senhor é um herói. 7 léguas carregando essa cruz. Pesadinha, hein?
Dentro de algumas horas o Brasil inteiro vai saber. O senhor vai ficar famoso. Quanto deve pesar essa cruz? Sei, não pesei. Por menos que pese, é um recorde. Sob esse aspecto, podemos considerar um grande feito esportivo. Uma prova de resistência física e de dedicação. Mas como nasceu a ideia dessa peregrinação? O burro adoeceu. Então ele fez a promessa de carregar a cruz e dividir o sítio com aquela cambada de preguiçoso. Burro? Que burro? Por quê? O senhor também vai achar que meu burro não vale uma promessa? De modo algum. Fabuloso. Repartir o sítio. O senhor é a favor da reforma agrária? Reforma agrária? E é isso? É o que o senhor acaba de fazer com seu sítio? Eu não tô arrependido, moço. É a favor da reforma agrária. Esse livro, né, essa peça de teatro, aborda também o preconceito religioso e o preconceito regional. Por isso que é uma obra muito importante para a literatura regionalista brasileira. Em 1962, O Pagador de Promessas virou um filme do gênero drama. Dirigido por Anselmo Duarte, foi o único filme brasileiro a conquistar Palma de Ouro no Festival de Cannes, na França. Nós vimos pequenos trechos, vale a pena acessar o YouTube e assistir o filme na íntegra. Gente, eu adoro esse filme O Pagador de Promessas, eu adoro, né, ler o livro O Pagador de Promessas. Eu espero que vocês tenham gostado. Sempre procure ler, né, a literatura regionalista, um romance, um conto, um poema, como uma investigação social. Estes nossos bate-papos é um projeto realizado com recursos da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural aqui de Minas Gerais. Eu espero que vocês tenham gostado.